Nesse módulo, vamos aprender todas as partes do rosto para iniciar o design de sobrancelhas, tá? Então, aqui eu vou apresentar para você todos os pontos principais para poder a gente começar a entender o mapeamento facial, né? E moldar uma sobrancelha que seja adequada para esse tipo de rosto. Aqui nessa modelo impressa, ela não tem sobrancelhas, tá? Então aqui vai servir como padrão para você achar a sobrancelha ideal para sua cliente. Lembrando que no caso da cliente já tiver muito pelo, se ela já tem muito pelo na sobrancelha, você tem que acompanhar exatamente o crescimento dela e principalmente diagnosticar o que a cliente quer. Se ela quer uma sobrancelha mais grossinha, mais fina, mais arqueada, mais reta. Então, esse modelo de sobrancelha nós vamos aprender a modelar uma sobrancelha do zero, completamente do zero, tá? Então aqui vamos iniciar entendendo, né, e compreendendo as partes desse rosto, né? No caso vai servir como um modelo para sua cliente real, tá bom? Então aqui na boca nós temos dois pontos principais, que é o arco do cupido. O arco do cupido fica exatamente no centro do lábio superior. Então aqui, ó, é o arco do cupido. Você pode escrever, você pode colocar uma legenda. Esse modelo de rosto impresso está disponível para download, então você pode fazer uma legenda, tá bom? Escrevendo do lado, no papel ou num bloco de notas, enfim. O que importa é você aprender todas essas partes do rosto para depois a gente passar para os pontos principais. Então aqui é o arco do cupido, tá? O segundo ponto principal da boca é o canto externo da boca. Fica exatamente aqui. Aqui é o canto externo da boca. Então, na boca temos o arco do cupido e canto externo da boca, tá? O próximo ponto, a próxima parte que vamos iniciar, que vamos aprender, fica no nariz, tá? Que são as partes principais do nariz. Então, a primeira parte é a ponta do nariz e a aba do nariz. A aba do nariz, ela fica localizada exatamente aqui, ó. Aba do nariz, tá? E o próximo ponto no nariz é a curvatura do nariz. Pode ser falada curvatura ou pode ser falada também a meia aba do nariz, que é exatamente aqui, ó, nessa curvinha do nariz. Então, para poder achar, é só você dividir a narina mais ou menos ao meio, que dá a meia aba do nariz. Então, aqui, recapitulando, ponta do nariz, aba do nariz e aqui a meia aba ou curvatura do nariz, ok? Curvatura do nariz. Então, aqui no nariz temos também 3 pontos. Agora, vamos partir para os olhos. Nos olhos também temos 3 pontos importantes. O primeiro ponto é o canal lacrimal, que fica localizado aqui onde que a lágrima sai, né? Canal lacrimal. Depois tem o canto externo do olho, que é exatamente aqui, canto externo do olho. E depois temos o canto externo da íris, que fica localizado bem aqui, ó, cantinho da íris, tá? Então, nos olhos temos canal lacrimal, canto externo do olho e canto externo da íris. Então, aqui só recapitulando, são as partes principais do rosto para a gente começar a entender e aprender os pontos principais, porque todas essas partes vão ser muito importantes para poder acharmos um mapeamento facial, ok? Então aqui, depois de aprender todas as partes principais do rosto, vamos aprender os pontos principais, tá? Ficou um pouquinho sujinho, vou limpar. Vamos aprender os pontos principais. Então a primeira coisa que eu vou fazer é traçar uma linha reta no rosto da cliente, dividindo a face dela ao meio, né? Então aqui eu vou usar a régua para poder facilitar, mas vocês vão fazer com a linha, tá? Isso tudo vai ser feito com a linha ou com paquímetro, mas com a linha é mais fácil de fazer, muito mais fácil de fazer. Então eu vou traçar aqui uma linha reta, vou traçar a partir do arco do cupido, vou passar pelo meio do nariz, pela ponta do nariz, ó, arco do cupido, ponta do nariz e vou traçar uma linha reta. Então aqui eu dividi o rosto da minha cliente ao meio. Esse ponto, né, essa divisão se chama ponto central. Então aqui você pode colocar na legenda
ponto central, tá ok? Esse ponto, ele é chamado de ponto central. Então, o próximo ponto que vamos achar na cliente é o ponto inicial, é onde que essa sobrancelha vai começar. Se ela vai começar um pouquinho mais aqui, se ela vai começar um pouquinho mais aqui. Como que eu vou achar esse ponto? Então, eu vou traçar uma linha reta, novamente, através da meia aba do nariz ou da curvatura do nariz. Então, eu venho aqui, basicamente, e traço, ó. Marco bem aqui na meia aba do nariz e traço uma linha reta até em cima também, ó. Se ficar torto, não tem problema. Esse é o primeiro contato, depois apaga, faz de novo até ficar certinho. Só que essas linhas, elas têm que estar retinhas e paralelas. Eu venho aqui novamente na meia aba do nariz e traço outra linha reta. Então, aqui eu tenho o ponto central e tenho o ponto inicial, ou seja, a minha sobrancelha vai começar exatamente aqui, a partir desse ponto, tá ok? Então, aqui é chamado de ponto inicial. Agora que eu achei o ponto central e o ponto inicial, né, os pontos iniciais, eu vou achar o final da minha sobrancelha. Como que eu faço para achar o final? Eu venho através do arco do cupido e faço uma linha reta, passando pela aba do nariz e passando pelo canto externo do olho. Então, eu venho aqui e traço exatamente aqui, ó, passando pelo canto externo do olho. Aqui, a minha modelo, ela é impressa, então aqui tem uma curvatura, né? Tem uma curvinha bem aqui na aba. Então, a linha, ela vai passar entre essa curvatura, né? Vai passar bem aqui na aba, então ela vai entrar um pouquinho, mas aqui não tem como fazer porque a modelo tá impressa. Do outro lado, eu repito, faço exatamente a mesma coisa, venho do arco do cupido e vou até em cima, ó, passo pelo canto externo do olho e aqui eu achei o final da minha sobrancelha, ok? Então, aqui, recapitulando, eu tenho um ponto central, ponto inicial e aqui é o ponto final da minha sobrancelha, tá? Agora, eu preciso saber onde que vai ser o ponto de arqueamento, se essa sobrancelha ela vai ser um pouco mais reta ou um pouco mais arqueada. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou achar? Eu tenho duas formas de achar esses pontos. A primeira forma, eu posso traçar uma linha reta através do canto externo da boca e eu vou passar aqui, ó, pelo canto externo da íris. Vou traçar uma linha reta. Aqui eu achei exatamente o meu ponto de arqueamento, tá? Então, aqui, ó, canto externo da íris, canto externo da íris. Eu traço uma linha reta do canto externo da boca até o canto externo da íris. Então, aqui eu achei o ponto alto, né, que é o ponto de arqueamento da minha sobrancelha, tá? Qual é a segunda forma que eu tenho de achar esse ponto de arqueamento? Eu posso utilizar o paquímetro para achar. Mas como que eu vou utilizar o paquímetro para achar essa forma de arqueamento, esse ponto de arqueamento? Eu vou posicionar o meu paquímetro, colocando nele, né, botando a medida, que aqui são centímetros e milímetros, né? Então, eu venho aqui e posiciono em 4,5 centímetros. Deixa eu colocar aqui certinho, porque o paquímetro é digital, então ele corre um pouquinho. 4,5 centímetros. E eu venho através do ponto central, bem no meio do nariz, e eu posiciono aqui em cima, ó, exatamente aqui no ponto central. Então, aqui também me dá uma medida aproximadamente do meu ponto de arqueamento, ok? Aqui no papel, não podemos levar muito em consideração porque é um rosto impresso. Então, aqui o rosto está um pouquinho menor, tá? Aqui fugiu um pouquinho do padrão, ó. Passou um pouquinho, não tem problema. Mas se fosse um rosto um pouquinho mais largo, daria a medida certinha, tá ok? Então, aqui eu achei, tá? 4,5 centímetros. O ponto de arqueamento dela seria mais ou menos aqui. Mas, vamos utilizar isso na modelo, tá bom? Na modelo a gente pode utilizar essa marcação. Mas quando que a gente pode utilizar essa marcação? Quando você observar que a cliente, ela tem um estrabismo. O que é o estrabismo? O estrabismo é quando a cliente ela não consegue direcionar o olhar numa posição só. Então, quando você sentir que a cliente ela não consegue olhar numa posição fixa, você não vai fazer essa marcação da íris,
porque isso pode constranger a cliente. Então, você vem com essa medida através do ponto central e aí você vai achar o ponto de arqueamento da cliente, ok? Então, aqui achamos ponto central, os pontos iniciais, ponto de arqueamento e ponto final. Agora, qual é o próximo ponto que eu posso encontrar nessa modelo impressa, né? Eu preciso saber o seguinte: como e onde que vai começar o início dessa sobrancelha, a altura, né? Se ela vai ser um pouquinho mais baixa, se ela vai ser um pouquinho mais alta. Então, eu tenho uma medida também no paquímetro que eu posso utilizar para poder achar essa altura da sobrancelha. Eu vou posicionar o paquímetro em aproximadamente 2 centímetros. Posiciono meu paquímetro em 2 centímetros. Aqui passou um pouquinho. E eu vou posicionar exatamente aqui, ó, no canal lacrimal. Eu venho aqui no canal lacrimal e marco, tá? O início. Aqui eu repito o outro lado, ó. Venho aqui no canal lacrimal e marco. Posiciono o paquímetro no canal lacrimal e marquei. Então, aqui vai ser o início da sobrancelha. Vai ser a altura da sobrancelha. Lembrando que se a cliente, ela tiver pelo natural dela crescendo, você tem que acompanhar o que ela tem de pelo, tá? Aqui é uma modelo impressa, então aqui nós vamos criar uma sobrancelha do zero. Então, eu posso utilizar aproximadamente 2 centímetros para poder achar a altura da sobrancelha. Se for um pouquinho menor, não tem problema. Você pode utilizar 1,7, 1,5, não tem problema. Mas essa daqui é uma medida padrão em que a gente encontra em 95% das mulheres, ok? Então, aqui eu achei o início da minha sobrancelha, tá? Agora eu preciso saber a altura, né, da sobrancelha. Agora eu preciso saber qual é a espessura dessa sobrancelha. Se essa sobrancelha, ela vai ficar um pouco mais fina ou um pouco mais grossa, né? Como que eu posso achar essa medida? Se a cliente, ela já tiver pelo na sobrancelha, natural da sobrancelha dela, você vai diagnosticar e vai deixar a medida que a sobrancelha dela tem. E aí você vai perguntar, como que você gosta da sua sobrancelha? Você gosta dela mais fina, mais grossinha, tá? Se ela não tiver pelo nenhum na sobrancelha, tem uma medida que é padrão que você pode utilizar também, uma medida como base, tá? Essa medida é 7 milímetros. Você vem aqui na altura da sobrancelha que você achou e você vai marcar aqui em cima, ó, 7. Posiciona do outro lado e marca 7. Você pode também virar o paquímetro ao contrário, tá bom? Para poder achar essa marcação. Mas o que importa é que elas estejam na mesma medida. Então, aqui eu achei a altura da sobrancelha e a espessura dela, tá? Agora, eu tenho que achar a altura do ponto de arqueamento. Como que vai ser? Esse ponto de arqueamento vai ficar mais alto, vai ficar mais baixo? Se ela quer uma sobrancelha mais arqueada, uma sobrancelha mais reta, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa medida. Então, eu venho aqui, repito, em cima da espessura, eu marco mais 7 milímetros, tá bom? Então, aqui eu achei a altura da sobrancelha, a espessura e a altura do ponto alto. Agora, eu vou traçar 3 linhas paralelas a esses pontos para poder começar o mapeamento da minha sobrancelha. Então, aqui eu tracei 3 linhas paralelas a esse ponto, tá? Vamos recapitular. Aqui no meio eu tenho um ponto central, aqui são os pontos iniciais que partiram, né, da curvatura do nariz ou da aba do nariz. Aqui eu tenho um ponto de arqueamento que partiu do canto externo da boca e passou pelo canto externo da íris. E aqui eu tenho um ponto final que passou do arco do cupido pela aba do nariz e foi até o canto externo do olho, tá bom? Então, depois eu tracei 3 linhas paralelas a partir de quê? A partir da altura do canal lacrimal. Eu vim com o paquímetro e medi, posicionei o paquímetro em 2 centímetros e achei a altura. Depois eu vim com 7 milímetros e achei a espessura. E depois eu repeti em cima 7 milímetros e achei a altura do ponto de arqueamento, tá ok? Então, aqui eu vou
fazer aqui umas bolinhas para poder ter noção. Aqui é o início da sobrancelha, que é a espessura da sobrancelha. Aqui é o ponto de arqueamento e aqui é a espessura do ponto de arqueamento. E aqui eu tenho duas opções de ponto final, tá? O ponto final ele pode ser aqui ou ele pode ser mais um pouquinho aqui no meio, tá ok? Então aqui eu vou escolher qual ponto final que eu vou sugerir para essa minha modelo. Aqui eu tenho o início da sobrancelha, a espessura da sobrancelha, o ponto de arqueamento, a espessura do ponto de arqueamento. Aqui eu tenho um ponto final e tenho aqui embaixo um outro ponto final. Por que eu tenho aqui esses dois pontos finais? Porque a cliente ela pode querer uma sobrancelha um pouquinho mais retinha. Essa sobrancelha que tem um final mais reto é uma sobrancelha que ela é denominada uma sobrancelha no formato europeu, que é uma sobrancelha um pouquinho mais reta. Agora nós, brasileiras, nós gostamos da sobrancelha um pouquinho mais, a cauda um pouquinho, levemente, não que ela seja caída, mas ela levemente um pouquinho mais inclinada. Então eu posso posicionar aqui no meio, tá? Agora eu vou fazer os traços para vocês observarem como é que fica essa marcação. Eu venho traçando. Isso tudo eu vou fazer com a linha, tá? A linha ela vai estar riscadinha com batom ou até mesmo com lápis de olhos. Eu venho aqui e marco da espessura da sobrancelha até o ponto de arqueamento. Eu faço uma linha reta. Depois eu venho da altura da sobrancelha até a espessura da sobrancelha, do ponto de arqueamento. Aqui eu fiz o meu primeiro traço. Depois eu venho do ponto de arqueamento até o ponto final. Então aqui eu posso escolher dois pontos finais. Ela pode terminar aqui mais retinha ou pode terminar um pouquinho aqui mais embaixo. Então eu vou terminar um pouquinho aqui embaixo, que é o que nós brasileiras usamos mais, ó. Então aqui eu fiz a minha primeira sobrancelha. Então aqui é a próxima. Do início, ó, aqui tem dois pontos, né? Tem a altura da sobrancelha e a espessura, ok? Então eu venho da altura da sobrancelha e vou até o ponto de arqueamento e traço uma linha reta. Deixa eu posicionar aqui, porque isso vai ser posicionado com a linha. Depois eu venho da altura, que eu achei aqui 2 centímetros, e vou até o ponto de arqueamento, mas é a altura do ponto de arqueamento. E depois eu venho aqui nos dois pontos finais. Então eu venho do ponto de arqueamento até o ponto final e do ponto de arqueamento da espessura até o ponto final. Então aqui eu tenho a minha sobrancelha, eu montei exatamente a minha sobrancelha. Agora eu vou apagar Então agora, depois de tudo apagado, de todos os pontos apagados, eu vou fazer o acabamento dessa sobrancelha. Vou tirar esses pontinhos, porque a cliente ela não gosta desse efeito de acento circunflexo. Essa sobrancelha é muito arqueada, então eu venho aqui e faço todo o acabamento. Eu vou arredondar essa sobrancelha, ó. Aqui embaixo eu arredondo, aqui eu vou deixar mais marcada e vou dar um leve contorno para tirar esses bicos, né? Que a cliente não gosta disso. Agora, tem cliente que gosta, tá? Vocês vão observar que tem clientes que elas vão gostar um pouquinho desse bico. Então, isso daí é o diagnóstico, é a escolha da cliente. Se a cliente falar o seguinte, eu gosto dela mais pontuda, então você já sabe que ela gosta desse biquinho. Se a cliente gosta da sobrancelha dela um pouquinho mais retinha, você já sabe que você pode usar o ponto final, ele um pouco mais reto, que é o formato europeu, tá? Então aqui, basicamente, achamos uma sobrancelha, criamos uma sobrancelha exatamente do zero, tá ok? Depois, o que vamos fazer? Verificar a altura, verificar se ela tá certinha, a altura das duas, né? O início, se tá certo, a espessura, isso tudo
faremos com o paquímetro. Você vem com o paquímetro, posiciona o paquímetro nela retinha aqui. Ó, aqui essa minha sobrancelha deu 5 centímetros aproximadamente. Então, eu venho desse lado e vejo se meu outro lado dá a mesma coisa. Deu a mesma coisa? Ok, tá a sobrancelha padrão. Isso tudo vai ser adequado ao rosto da sua cliente, porque isso daqui é exatamente o visagismo, né? É encontrar a sobrancelha ideal para o rosto da cliente, o que combina com ela, exatamente o que combina com ela. Esse contorno que é feito no rosto da cliente, isso tudo depois vai ser retirado pelo, tudo que está em volta vai ser removido de pelo, tá? E na aplicação da rena, vamos aplicar exatamente a rena dentro desse contorno, tá? Espero ter esclarecido todas as dúvidas. E agora, no próximo módulo, faremos a sobrancelha no rosto da modelo. E aí vocês vão ver passo a passo, exatamente todos os pontos na prática.